Ele era um jogador lendário e acabou preso no seu jogo favorito por 500 anos. Começamos essa aventura falando sobre o New Gate, que era um MMORPG de realidade virtual de última geração que permitia aos jogadores aventurar-se livremente. No entanto, se transformou em uma batalha mortal que impedia os jogadores de se desconectarem e retornarem para suas vidas reais. Para piorar a bagaça, aqueles que iam de arrasta no jogo também deixavam de existir na vida real. Na sequência, vemos um grupo de esqueletos lutando contra alguns jogadores em um campo aberto. Vários jogadores foram abatidos pelos soldados esqueletos e perderam suas vidas. Uma garota estava prestes a ser derrotada no jogo quando um homem subitamente chega para ajudá-la. A garota questiona quem ele é, mas ele não tem tempo para papo enquanto derrota os esqueletos. Seu nome é Shin. Ele é um jogador que continua lutando com a esperança de finalizar esse jogo. Em meio a essa verdadeira odisseia para se libertar e libertar outros players, ele inclusive deixou para trás seus subordinados para tentar alcançar essa façanha, prometendo voltar um dia. Porém, após deixá-los, ele se envolveu em uma luta contra um chefe. O chefe tenta atacá-lo, mas ele consegue se esquivar. Ele não se surpreende que o chefe ainda consiga atacar rapidamente apesar de seu tamanho. Ele tenta desferir o golpe fatal no chefe, mas o chefe desvia, recebendo apenas um dano leve ali na asa. O prota decide se acalmar para não perder o foco e se desesperar. Ele então percebe que a vida do chefe está regenerando e suas feridas se curando. Ele então decide fazer algo a respeito e ataca o chefe, desferindo mais um golpe fatal, mas o chefe bloqueia de novo. A força do golpe foi tão forte que o chefe acabou perdendo até o equilíbrio. Ele aproveita essa oportunidade para desferir mais um ataque poderoso. O prota esperava derrotar o chefe com isso, mas ele começa a se curar novamente. É o apelão, não tem jeito. Então ele decide pela, sei lá, centésima vez acabar de vez com o chefe. Ele potencializa sua espada e avança com tudo. Ele então salta no ar e ataca, dessa vez conseguindo derrotá-lo. Nisso, o sistema do jogo anuncia a derrota do chefe e concede ao jogador seus novos títulos. O sistema anuncia então que os jogadores agora podem desconectar, pois a masmorra foi limpa. O prota fica aliviado por ter conseguido terminar o jogo e se libertar. Ele então decide verificar se os outros jogadores estão se desconectando do jogo. Ele então abre o pergaminho online e confirma que os jogadores estão deixando o jogo globalmente. Todo mundo vai saindo e apenas o seu nome permanece no pergaminho. Shin é o último jogador restante, então ele decide se desconectar, mas percebe que não consegue. Então um enorme portão subitamente se abre atrás dele, o que o faz pensar que ele venceu o jogo e que não deveria ter novos eventos. Ele então é absorvido pelo jogo e acorda em uma planície cheia de grama. Ele se pergunta se está no mundo do jogo, porém aquilo tudo parecia muito realista. Ele sabe que a tecnologia de realidade virtual não melhorou tanto para criar um mundo tão imersivo quanto aquele. Ele tenta abrir algumas janelas do jogo, mas no processo ele percebe que suas estatísticas aumentaram muito. Ele conclui que isso é o resultado de ter derrotado o chefe final. Ele sabe que deveria poder se desconectar, já que venceu o jogo, mas percebe que o botão de desconectar está faltando na tela. Ele tenta verificar o pergaminho online para ver se outros jogadores estão online, mas o jogo diz que ele não está conectado à rede do jogo. Ele se pergunta como pode se mover se não está conectado nessa rede. Ele então percebe que o mundo do jogo agora é sua nova realidade e quase entra em pânico. Ele decide se recompor após perceber que ficar deitado ali não vai ajudar a nada, não vai ajudar a entender o que está se passando. Ele então usa um item que o levará de volta à sua base. O item mostra o caminho e ele o segue. No caminho ele vê algumas novas estruturas à beira da estrada que não estavam lá antes e se pergunta quando foram construídas. Ele então chega à sua base e vê vários bandidos forçando uma garota elfa a levá-los ao seu mestre. Eles arrastam a garota elfa para longe da base, já que ela se recusa a revelar a informação. A garota elfa atravessa uma barreira que aciona um enorme monstro que surge por ali. Os bandidos fogem enquanto o monstro tenta atacar a garota. Shin corre para derrotar o monstro e percebe que pode ajustar o poder de suas habilidades mágicas, mas as habilidades físicas o desgastam. Ele não consegue acreditar o quão real o jogo se tornou. A cena muda e eles voltam para a base e a elfa se apresenta como Tiera. Ela pergunta se Shin conhece seu mestre, mas Shin não sabe de quem ele está falando. Ela diz a ele que o nome de seu mestre é Shini, e Shin tenta lembrar de alguém com esse nome. Ele então se lembra de uma elfa que era seu personagem de apoio que tem esse nome, e ele descreve as características para Tiera. Shin pergunta a Tiera sobre o paradeiro de Shini, mas ela se recusa a revelar a informação a ele porque ele é suspeito. Ela diz que pode entregar uma mensagem para sua mestra e diz que o custo de deixar a mensagem é 1000 jules. Ele diz que não tem essa moeda e que tem apenas Jaws, tirando uma das moedas de sua caixa de itens. Tiera fica chocada porque apenas anciãos e reis de uma espécie limitada podem utilizar caixas de itens. Ela também informa que Jaws valem cerca de 100 milhões de jules, o que surpreende Shin porque
ele se lembra que Jaws era a moeda que tinha o menor valor dentro do jogo. Tiera se pergunta quem ele é e ele diz que é apenas um aventureiro que escolheu a classe humana superior quando começou o jogo. Ela diz a ele que os humanos superiores foram extintos, o que choca Shin. Ela o informa que os humanos superiores desapareceram durante o Crepúsculo da Prosperidade 500 anos atrás. Shin não está familiarizado com o evento e ela diz que foi um evento que levou ao desaparecimento de muitas pessoas. Shin descobre que o evento importante poderia ter acontecido quando as pessoas estavam presas no jogo e elas desapareceram, no caso, elas deslogaram. Eis então que ele percebe que o mundo atual é 500 anos após os eventos do jogo que ele estava. Tiera traz Shin de volta à realidade e, como recompensa pela informação concedida, ele lhe dá esse Jao. Ela obviamente recusa o presente porque seria estúpido dar algo tão valioso a alguém logo após conhecê-lo. Ele promete que não vai pedir de volta e Tiera aceita, feliz em poder segurar uma moeda de Jao em suas mãos. Shin, após se encantar com a comissão de frente da moça, diz a ela que esse Jao seria útil para ela, já que ela é uma elfa e tal, mas Tiera fica surpresa que Shin possa ver que ela é uma elfa. Ela diz que sua mestra lançou um feitiço de ilusão sobre ela, porque elfos de cabelo preto são vistos como um símbolo amaldiçoado de azar. Ela diz que foi expulsa de sua aldeia porque seu cabelo preto causava ataques de monstros com muita frequência, mas sua mestra vem em seu socorro. Ela diz que viveu em segredo por mais de 100 anos graças à proteção de sua mestra. Shin se pergunta se a maldição pode ser quebrada e ela diz que sua mestra está atualmente em busca de uma cura. Tiera diz a Shin que está contente em viver em segredo, mas Shin se pergunta se o cabelo dela sempre foi preto. Ela diz que costumava ser prateado até ser amaldiçoada, o que fez seu cabelo ficar preto. Shin decide pensar e descobre que a garota pode ser curada. Ele abre seu menu de habilidades, mas a garota não consegue vê-lo, então ela se pergunta se ele é o paciente mais fraco do CAPS e está batendo pino. Ele então usa sua habilidade de análise, que mostra que Tiera tem o presente amaldiçoado. Tiera diz a ele que identificar essa maldição não é suficiente para curá-la, mas Shin usa sua habilidade de purificação para curá-la. Após a habilidade terminar, Tiera se pergunta se a habilidade de purificação falhou. Shin diz a ela que a habilidade funcionou, mas apenas parte do seu cabelo voltou ao normal. Tiera fica surpresa com isso e ela se apressa em se olhar no espelho. Shin tenta consolá-la, mas ele se surpreende quando ela agradece a ele por tirar parte da maldição. Ela está feliz em ver parte do seu cabelo prateado após esperar mais 100 anos por isso. Ela agradece a Shin por renovar sua esperança em uma cura disso tudo e Shin sugere que ela tente sair da barreira. Ele a tranquiliza dizendo que ela ficará bem porque ele derrotará qualquer monstro que atacar. Tiera permanece cética, mas ele a diz para acreditar e ela decide sair da barreira. Eles então caminham por uma floresta próxima até chegarem ao Planalto Gramado e Shin diz a Tiera que sua maldição foi removida, pois não foram atacados por monstros no caminho. Tiera derrama lágrimas de alegria, feliz por poder olhar o belo céu novamente. Eles voltam para a base e ela agradece a Shin por ajudá-la. Tiera se pergunta o que Shin fará enquanto sua mestra não chega. Ele decide dar um rolê em uma cidade próxima para procurar outros personagens de apoio que ele tinha e aprender sobre o novo mundo do jogo. Ela então lhe dá uma carta de instrução para levar para o reino que ele viu a caminho da base. Ela o informa que a carta permitiria que ele passasse pela linha de inspeção e Shin dá uma tirada de sarro nela e pergunta sobre dar coisas a um estranho. Ela diz que esse é um agradecimento por ajudá-la a remover sua maldição. Shin decide deixar a base e Tiera promete informá-lo assim que sua mestra retornar. Shin então vai ao reino e consegue evitar a linha de inspeção. Ele não consegue acreditar que uma carta de inspeção lhe daria tal privilégio. O guarda que o escolta o alerta para não perder a carta, pois ela é tão importante que poderia conceder-lhe uma audiência com o rei. O guarda o leva à guilda dos aventureiros e Shin decide reunir algumas informações. Shin entra na guilda e uma funcionária local o recebe. Ele diz que gostaria de se registrar como aventureiro e ela o indica ao balcão onde as inscrições são aceitas. Ele chega ao tal balcão, mas fica surpreso ao ver a mesma pessoa. A funcionária percebe isso e pergunta o que há de errado. Ele diz que ela se parece com a pessoa na porta da frente e ela informa que aquela é sua irmã gêmea mais velha chamada Célica. Ela então se apresenta como Cílica e eu só penso na falta de capacidade desses pais se darem nomes mais distintos. Ela diz para ele pagar uma taxa de inscrição e preencher um formulário. Após um tempo, Shin fica por ali esperando pelos funcionários da guilda. Ele não consegue acreditar que demora quase um dia para a criação de um cartão de guilda e ele diz que a burocracia lembra o Brasil. Tá, ele não disse isso, mas foi a primeira coisa que eu pensei. Ele olha ao redor para os outros aventureiros e percebe que suas armaduras e armas são de baixo nível. Ele percebe que seus equipamentos são de qualidade inferior aos que eram do jogo. Célica de repente se aproxima de Shin e o agradece por esperar pelos funcionários da guilda. Ela lhe traz um rango e senta-se por ali. Ela pede para ele comer e ele até tenta, mas não consegue continuar comendo porque percebe que ela não para de olhar para ele. Ela diz que quer confirmar algo e Shin se pergunta o que ela quer saber. Ela pergunta se ele tem uma carta de apresentação de sua base e ele confirma. Ela diz que quer verificar sua autenticidade em outra sala e ele concorda em deixá-la fazer assim que terminar de comer. Ele diz a Célica que, se possível,
possível, ele preferia não dar de cara com o mestre da guilda logo após chegar, mas Celica diz que já é tarde demais pra isso, então de repente ele se vira pra ver que o cara estranho da recepção era o mestre da guilda. O mestre da guilda se apresenta como Barlux e leva Shin para uma sala privada. Ele pede para ver a carta de identificação de Shin do Santuário da Lua e Shin coloca sobre a mesa. Barlux tira outra carta e coloca perto da carta de Shin, o que faz com que as duas ressoem. Ele verifica que a carta de Shin é autêntica, mas Shin se surpreende com o processo. Barlux se pergunta quem deu a Shin a carta de verificação. Shin diz que foi Tiera quem lhe deu a carta e Barlux percebe que algo deve ter acontecido que fez com que Tiera falhasse em explicar o processo de verificação para Shin. Ele informa a Shin que uma carta de identificação é a forma mais confiável de identificação e as pessoas tentam roubá-la pelos mais diversos motivos, inclusive pelos piores possíveis devido à sua importância. Barlux diz a Shin para destruir a carta caso ele sinta que ele não é capaz de protegê-la, mas Shin garante que ele pode sim protegê-la. Barlux fica satisfeito com a resposta de Shin, mas decide testar sua habilidade. Ao final do dia, Shin está extremamente exausto enquanto se deita em uma cama em uma pousada. Ele decide levar seu rank no dia seguinte assim que receber seu cartão da guilda. Ele se pergunta quando Shin voltará. Ele acorda no dia seguinte e decepcionado por não ter acordado no mundo real. Shin vai até a guilda e Celica o recebe. Ela percebe que ele está usando roupas novas e ele diz que decidiu mudar porque são mais fáceis de se mover, mas ele mudou de roupa porque ele é um aventureiro de rank baixo e não quer ficar se mostrando. Celica entrega a ele seu cartão da guilda e diz que há 9 rankings, variando do SS, S e de A até G. Ela o informa que ele pode subir de rank ganhando pontos através de tarefas concluídas e diz que ele pode assumir tarefas que são de 2 rankings acima do seu. Ele mostra a ela um trabalho que ele quer fazer, que envolve colher gramas Hilks, e ela diz que essa é uma boa escolha para ele. Shin então deixa a guilda, mas após procurar por horas, não consegue encontrar nenhuma grama Hilk. Ele se sente feliz que os monstros possam ser derrotados por equipamentos de baixo nível, então decide apenas continuar sua procura. Seu sensor de repente mostra um monstro nas proximidades e ele vai investigar. Ao avistar um monstro, ele o reconhece como o Skullface Jack, e ao verificar seus status, percebe que ele é um monstro de alto nível. Shin então decide avançar contra o monstro, mas seus ataques não surtem qualquer tipo de efeito. Após a primeira rodada, ele avalia a batalha e fica surpreso que o monstro morto-vivo esteja empunhando uma arma de luz. Ele acha isso até incoerente. Shin percebe que sua arma está nas últimas e decide concentrar toda a sua força naquele ataque, para tentar destruir o núcleo do monstro. Ele então avança e o ataca. Sua espada vai de arrasta e quem vai de comes e bebes também é um monstro. A parte negativa de tudo isso é que infelizmente a espada de luz saiu voando e o nosso prota fica triste porque ele queria aquela espada, ainda mais porque a deles bagaçou. O monstro deixa cair uma pedra preciosa e Shin decide pegá-la. Ele agora tinha uma ideia de como as coisas funcionavam no mundo do jogo e ele tinha certeza de que iria se divertir. A cena corta e vemos então que a espada de luz pousou no castelo do rei e os guardas do rei se perguntam como ela chegou lá e com isso o episódio acaba. Como será que o nosso prota vai progredir nesse mundo? Se você quer continuar acompanhando essa história aqui no canal, deixe nos comentários que você quer a parte 2 para que eu traga ela pra você e mete o dedão no like para fortalecer o vídeo. Começamos o episódio exatamente onde paramos no anterior, com a espada de luz enfiada no chão de um dos aposentos do castelo, enquanto os cavaleiros se perguntam o que farão com a espada, e a tal da Lady Irione sugere que eles contratem um avaliador para determinar sua composição. Ela também propõe que descubram quem lançou a espada no castelo, pois essa pessoa deve ser forte bagarai. A cena muda e agora vemos os aldeões observando surpresos enquanto os soldados retornam esbagaçados da sua última expedição. Shin se questiona sobre o que aconteceu com eles e um cavaleiro o informa de que eles foram atacados no bosque norte pelo Skullface. O cavaleiro também menciona que, dos 12 soldados que foram para lá, apenas 4 sobreviveram. Shin percebe que os soldados são vítimas dos destroços que ele tinha visto na floresta no episódio anterior. O cavaleiro ainda diz que testemunhas viram uma espada voando para fora da floresta e se chocando contra o castelo, mas ninguém se feriu. O cavaleiro questiona se Shin sabe algo sobre o incidente e Shin responde que estava apenas colhendo gramas Hilk. O cavaleiro pede a Shin para repassar qualquer informação útil que chegue até ele, pois ele está encarregado do caso. Shin pede desculpas silenciosamente ao cavaleiro por dar-lhe trabalho extra e fica aliviado por ninguém ter se ferido com a espada. Shin então retorna à guilda dos aventureiros e é recebido por Celica. Shin diz a ela que veio fazer um relato, mas se questiona se a agitação na cidade estava relacionada ao Skullface. Celica informa que um pedido de extermínio de alta prioridade foi emitido devido à proximidade do incidente com o castelo. Ela pergunta o que Shin quer relatar e ele conta que derrotou o Skullface Jack. Ele lhe mostra a gema que
que o Skullface deixou cair e Celica fica surpresa com isso. Shin conta que o Skullface era estranho porque segurava uma espada e conseguiu quebrar a dele. Celica então pede a compostura por completo e menciona que tal monstro não é facilmente derrotado. Shin pede para ela se acalmar, perguntando-se por que ela está tão surpresa. Els então chega por ali e pede a ele que não provoque tanto suas parceiras de trabalho. Ela informa a Shin que Celica falou sobre ele, mas Celica lhe dá novas informações dizendo que Shin derrotou o Skullface Jack. Shin diz a ela que não pode provar porque não trouxe a armadura do Skullface, visto que ela não havia nada de bom ali para entregar para ele. Els diz a ele que um equipamento de nível Jack exige ao menos um rank B ou então uma pequena fortuna. Então essas não são palavras que cavaleiros de classe tão baixa quanto ele normalmente diriam. Els diz então que irá examinar a gema para ver se contém mana de Skullface e Celica informa a Shin que eles vão pegar a gema emprestada. Shin se pergunta se os Skullfaces nascem frequentemente na floresta e Els o informa que os mortos-vivos nascem quando a mana se funde com o ressentimento persistente dos caídos. Ela conta que muitas pessoas perderam a vida na floresta para os monstros e Shin percebe que as condições nesse caso são ótimas para a criação de mortos-vivos. Els informa que o nível de mana na floresta não deveria ser suficiente para gerar um Skullface, mas Shin percebe que foi um evento raro, porque o Skullface tinha um nível de 359. Eles ficam tão surpresos que Celica decide acelerar a avaliação da gema e pede que Els a substitua no balcão. Shin se surpreende que possam avaliar a gema para determinar a força do monstro, mas Els o informa que se o que ele está falando é verdade, ele então é tão forte quanto um grupo de ranking A. Shin a implora para manter essas informações em segredo para não atrair atenção sobre a si mesmo e Els promete guardar seu segredo. Shin então vai a um restaurante e se surpreende quando Celica o recebe, pois ele não esperava encontrá-la trabalhando no restaurante. Ela o conduz até uma mesa, mas deseja que ele compartilhe a mesa e Shin concorda, pois se sente desconfortável ficando sentado ali sozinho. Um sujeito chamado Avis entra de repente no restaurante e todos os olhares se voltam para ele enquanto caminha para se juntar a Shin na mesa. Shin observa que ele carrega uma lança mágica chamada Venom, que é uma armadura lendária cujas habilidades rivalizam com armas mitológicas. Avis então se acomoda à mesa de Shin e se apresenta. Ele pergunta se Shin é um novo aventureiro e Shin informa que é apenas seu terceiro dia nesse ofício. Avis nota que seu equipamento diz o contrário, porque é melhor do que as armaduras que ele normalmente vê por ali, e Shin explica que não é daquelas redondezas, então não sabe se é comum ou não por ali. Avis então entende porque Shin não tinha medo de seu nome, e Shin se pergunta o que ele fez para as pessoas terem medo dele, e Avis explica que é chamado de Avis o Vampiro, porque caça criaturas mortas-vivas. Shin pensava que o apelido vinha de sua aparência, mas Avis revela que o verdadeiro motivo é porque Venom possui a habilidade de drenar, que consome a força vital das vítimas e a transfere para o portador. Avis estava preocupado que Venom o consumisse antes que ele percebesse. Celica retorna com suas refeições e eles começam a comer. No dia seguinte, Shin vai à biblioteca, pois fazia tempo que não visitava uma. Ele esperava aprender algo novo enquanto pegava um livro de história sobre o Reino da Prateleira. Ele descobre que o reino foi criado há cerca de 511 anos, época em que as pessoas desapareceram. Shin decide pesquisar mais e descobre que as pessoas desse mundo são as mesmas das opções do jogo. Shin decide deixar a biblioteca, pois já obteve todas as informações que poderia dos livros. Barlux então o convoca a uma reunião no conselho da guilda e informa que o Skullface foi morto e a gema devolvida pelo herói aventureiro está sendo examinada. Os cavaleiros questionam porque o matador não levou a armadura dele, e eles se surpreendem ao serem informados de que o jogador não a achou impressionante. Um dos cavaleiros relata ao conselho que a avaliação confirmou que o Skullface estava realmente no nível 359. Barlux fica contente com a confirmação, mas se pergunta se existem monstros semelhantes naquela área. Uma cavaleira informa que já enviou soldados para investigar a área e que terão uma resposta no dia seguinte. Barlux sabe que os Skullfaces costumam ser ativos à noite e pede aos cavaleiros que fiquem alerta quando a noite cair. Um cavaleiro se interessa pela arma em comum que Skullface carregava e por quem o matou. Barlux diz que pode falar sobre a armadura de Skullface, mas o caçador quer manter sua identidade em segredo. O cavaleiro queria saber se a aparição dessa estranha espada do castelo ele estava relacionada à derrota de Skullface ou não, e Barlux se pergunta que tipo de espada é essa, e o cavaleiro informa que ela é feita de uma liga de aço mágico e mithril. Ele informa que também foi encantada com elementos de luz, o que os faz perceber que a espada pode estar à altura da espada real de sua nação. Barlux percebe que a espada é de nível lendário e o cavaleiro diz que sua curiosidade sobre o caçador de Skullface é justificada. Ele também informa que há alguns problemas e eles se perguntam quais são. A cena então muda e vemos que Shin tá sentado ali numa fonte meio borocochô por ter dificuldade em reunir informações. Ele tá comendo
comendo ali um espetinho, pensando o que vai fazer a seguir. De repente ele percebe uma garota fera olhando pra ele e ele oferece um pouquinho de espetinho pra ela. Ele percebe que ela é uma garota tigre, mas ela não se parece com uma moradora de rua. Ele se pergunta se ela tá perdida ou algo do tipo, mas ela de repente apenas agradece pela comida. Ela se apresenta como Millie e está feliz que Shin seja um cara legal. Shin se apresenta a ela e informa que está indo pra casa, pois está ficando tarde. Ele pergunta se ela também está indo pra casa e ela informa que Avis veio buscá-la. Shin se surpreende ao encontrar Avis novamente e se pergunta se Millie é sua filha. Avis informa que Millie é uma das garotas órfãs da igreja, mas ela é muito boa em escapar e ele é o responsável por encontrá-la. Avis fica surpreso que ela tenha gostado de Shin, pois ela costuma ser tímida com todos. Avis quer levar Millie pra casa, mas Millie corre pra Shin e pede sua ajuda para salvar uma raposa no Bosque Norte. Avis leva Millie pra casa e Shin vai pra casa pensando no favor que Millie pediu. Ele se pergunta por que ela escolheu pedir sua ajuda, mas decide ir de qualquer forma, já que ele não tem nada pra fazer e tá esperando a Shin retornar. Ele de repente lembra que tem um meio de tentar entrar em contato com Shin e decide tentar. A cena muda para o dia seguinte, vemos que Shin vai ao santuário lunar e informa Tiera de que esqueceu de deixar sua mensagem no outro dia. Ele então deixa uma espada e diz a Tiera para informar Shin para procurá-lo se ela reconhecer essa arma. Tiera reconhece a espada como uma arma de nível arcaico e Shin informa que a espada se chama Lua Azul e pertence ao mundo de Shin. Shin informa que apenas ele, Shin ou as pessoas que eles designarem podem utilizá-la. Tiera percebe que a arma é muito poderosa, mas ela informa a Shin que ela não gostaria nem de segurá-la, porque ela sente que poderia ser engolida por completo por essa arma. Shin começa a contar sobre a composição da espada, mas percebe que ela tá começando a ficar com dor de cabeça tentando processar toda essa informação. Tiera está exausta, porque as coisas param de fazer sentido toda vez que Shin aparece por perto, e ele se desculpa com ela por isso. Ele só quer saber se Shin se lembraria dele ou não, e Tiera decide guardar a espada para ele. Ele entrega a ela algumas cartas e informa que ela pode utilizá-las para alcançá-lo assim que Shin retornar. Ele explica a ela sobre como usar o correio, mas ela se pergunta por que Shin não o enviou diretamente para Shin. Shin informa que ele tentou na noite anterior, mas ele não teve sucesso. Tiera se pergunta se os itens ainda funcionam e Shin decide testar o item. Ele então sai da base e uma carta aparece de repente na frente de Tiera. Tiera informa que recebeu a carta e Shin agora está convencido de que o item sim funciona. Shin descobre que o correio depende dele ter encontrado ou não o destinatário no novo mundo. É por isso que ele não consegue enviar. Tiera então pede algumas cartas a ele e ele decide dar algumas a ela, já que ele tem acesso a isso. Ela informa que está tentando se tornar uma maga, então quer estudar itens mágicos. Shin então lhe entrega algumas cartas como pagamento por ter sua mensagem entregue a Shin. Shin então deixa a base do Santuário Lunar e Tiera se pergunta se deve enviar alguma das cartas à sua mestra ou não. O Prota então vai para o Bosque Norte, mas quando ele chega lá não tem ideia de como salvar as raposas. Ele se move pela floresta tentando ir mais ao fundo e uma voz começa a dizer repetidamente para ele ir embora. Shin se pergunta por que está recebendo interferência mental depois de melhorar sua resistência a ela. Ele toma isso como um sinal de que algo forte está à frente, então decide ir mais a fundo na floresta. Ele então chega a um santuário e percebe que a interferência mental agora desapareceu. Ele conclui que o santuário é o centro da barreira, mas enquanto caminha pelo portão, ele ouve algo quebrar de longe. Ele então entra no santuário e vê uma raposa deitada em um círculo mágico. Shin não vê armadilhas montadas, então ele decide ajudar a raposa, mas percebe que a raposa está amaldiçoada e quase indo de comes e bebes. Ele decide curá-la e a raposinha então recupera a consciência. Shin então ouve outra barreira se quebrando ao longe e sai para se ver cercado por soldados mortos-vivos. Ele decide acabar com todos porque não quer mais vítimas após o incidente do Skullface. Os soldados mortos-vivos avançam contra Shin, mas ele utiliza sua arma mágica para derrubá-los. Eis então que o sistema do jogo mostra a ele dois novos inimigos. Ele percebe que as estátuas de raposa ali na sua frente começaram a brilhar e emitir uma aura sinistra. Elas de repente se quebram e viram uns bichos gigantescos. Shin fica surpreso porque nunca viu nada parecido e fica ainda mais surpreso que os monstros chamados Invaded Golems são do nível 674. As raposas o atacam com sua magia e ele percebe que o miasma ao redor delas está fazendo com que elas se comportem de maneira estranha. Shin diz então que não tem nada contra elas, mas não pode ignorá-las devido ao perigo que elas apresentam. Ele então usa sombras para imobilizá-las e as raposas criam uma cortina de fumaça que acaba afetando a raposinha que Shin está tentando salvar. Ele decide terminar a batalha o mais rápido que puder, porém ele se vê em apuros, pois não consegue determinar a localização dos inimigos com precisão em meio a essa escuridão. Ele tem a possibilidade de apelar para toda a sua força, mas isso iria afetar a raposinha que ele está segurando, então isso se torna fora de cogitação. Eis então que a raposinha aponta para Shin o círculo
mágico em que ela estava. Eles correm até lá e Shin percebe que a névoa não entra ali. E melhor do que isso, ali dentro ele consegue visualizar o que tá rolando fora do círculo. E se ele deixa a raposinha no chão e finalmente está livre para lutar, as raposas golem avançam contra ele e com apenas um golpe, o prota sinaliza. Com a derrota dos inimigos, Shin percebe que o miasma agora desapareceu e ele decide verificar as características da pequena raposa. Ele percebe que a raposa é um Elementeio de nível 211 e ele fica surpreso que ela seja tão pequena, porque os Elementeios no The New Gate, que ele conhecia, eram um monstro que possuía um dos níveis mais altos e que deveria parecer com um humanoide ou com uma raposa gigante, mencionando que nunca ouviu falar de uma versão filhote dessa espécie. Shin então se pergunta se ela quer ir com ele e ela responde positivamente, dando a entender que sim. A cena então muda e vemos que Shin recebeu uma das cartas de Tiera, questionando como ela é portadora desse item mágico, e ao abri-la, ela percebe que há uma mensagem de Shin, a quem ela chama de mestre. E com isso, o episódio acaba e eu estou muito curioso para ver como será o encontro entre Shin e o Shin, além de ver como essa história irá se desenrolar. E você também está curioso e quer continuar acompanhando esse anime por aqui? Então deixa nos comentários que você quer a parte 3 para eu trazer ela para você, mete o dedão no like para fortalecer o vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal. Começamos o episódio vendo que o nosso prota está voltando para a guilda e planeja relatar o incidente assim que chegar, pois não esperava que tantas criaturas tipo esqueleto aparecessem por ali. Shin decide então estabelecer uma parceria com a Elementeio, pois não deseja que a guilda saiba sobre ela, visto que se ele domá-la, será possível ocultar seu nível e espécie, permitindo que permaneçam juntos sempre. A raposa concorda com a parceria e Shin inicia o contrato, dizendo as palavras do pacto. Nisso, um símbolo surge em seus braços e Shin escolhe nomear a raposa, o que a deixa muito feliz. Shin pergunta se ela gostaria de ser chamada de Yuzuha, e pela reação dela, bem, parece que ela gostou do nome. De repente, Shin recebe uma notificação do sistema do jogo, indicando que ele tem uma nova mensagem. Ele abre a mensagem e ela foi enviada por Tiera, que informa ter conseguido enviar uma mensagem para sua mestra, o que surpreende Shin, pois ele não acreditava que Tiera fosse capaz de fazer isso. Shin então a responde, pedindo que ela transmita um oi para sua mestra e decide ir à guilda com Yuzuha para relatar o número anormal de mortos-vivos que ele viu na floresta, e após fazer isso, ele verificou o quadro de avisos de trabalhos, quando Yuzuha o fez olhar para um deles em específico. A pessoa está procurando um sucessor para uma habilidade e direciona os interessados ao trampo para o orfanato ao lado da igreja. Shin pega o anúncio de trabalho, já que ele iria visitar Millie de qualquer maneira. Mais tarde, ele chega à igreja e observa ao redor. Ele então é recebido pela freia Tria, que pergunta se ele tem algum assunto com o orfanato. Ela quer saber desesperadamente se ele viu o pedido de trabalho dela. Ele confessa que veio para conhecer os detalhes enquanto visitava Millie. A freira então fica na defensiva quando ele menciona o nome dela, mas ele explica que ela pediu para ele fazer algo por ela. Ela então o leva a uma das salas de reuniões e depois traz a garota. Millie fica muito animada ao ver Shin e o abraça. A partir de sua interação com ele, Tria presume que Shin não é uma pessoa ruim e dá uma relaxada. Ela confessa que é raro a garota gostar tanto de alguém. Então os adultos se apresentam formalmente e ele volta sua atenção para a garota fera para confirmar se a raposa sobre qual ela falou no dia anterior era Yuzuha, e ela confirma e agradece a ele por salvar a criatura. Nosso prota diz a Yuzuha para mostrar gratidão à garota por tê-lo direcionado até ela. A pequena raposinha então se abaixa e faz uma reverência de agradecimento, que é aceita pela garotinha. Shin agora volta sua atenção para o pedido de Tria. Ela então supõe que ele tem uma habilidade se ele veio após ver o anúncio, e pelo tom dela, ele deduz que os detentores de habilidades são raros nesse mundo, ao contrário do jogo que ele jogava. A freira revela que está procurando alguém que tem a habilidade de purificar para que possa ensiná-la. Ela sabe que o que está pedindo é importante e Shin concorda. Pela reação dele, ela suspeita que ele saiba como ensinar essa habilidade a alguém, e o rapaz admite ter a capacidade, mas se ele vai ensinar ou não, aí depende dela. Ela imagina que ele quer discutir sua recompensa e Shin deixa claro que não deseja compensação monetária. Ele gostaria de ser informado sobre o poder de Millie e quer que a freira compartilhe qualquer informação que a igreja obtenha. E bem, ele não fica surpreso que a reação dela seja um pouco cautelosa com seu pedido, já que ele é um estranho, mas ele precisa coletar o máximo de informações sobre esse mundo no menor tempo possível para ele entender onde ele está. Millie assegura à freira que Shin é confiável. Isso dá a ela confiança para aceitar seus termos e condições. Ele apenas quer que eles os informem se alguém chegar e dizer algo de interesse. O rapaz não espera que ele seja algum tipo de sindicato de espionagem ou algo do tipo. Tria revela que Millie possui o título conhecido como Compositora de Estrelas. Esse título
garante a garota ter visões inesperadas, e elas nunca estiveram erradas. A freira tem certeza de que ela pediu um favor a ele, porque ela deve ter visto algo. Shin agora entende a gravidade da situação, e ele tem certeza de que pessoas com as piores intenções possíveis viriam atrás dela se descobrissem sobre esse poder. Tria está ciente disso, e é por isso que alertou a todos do orfanato para terem cuidado com quem mencionam isso. Além disso, tem um aventureiro que era órfão do local, que é o Wilhelm, que ela diz que ele ajuda na proteção dela e também das outras crianças, então a maioria das pessoas deixa as crianças em paz. Então, uma vez que ela aceitou a compensação que ele tá pedindo, ele formalmente aceita o trabalho e diz que vai ensiná-la. A freira, no entanto, o informa que não será ela a aprender, mas sim a neta do antigo padre, pois ela gostaria que fosse ela quem aprendesse a habilidade de purificar. Segundo Tria, a igreja estaria em melhor situação se ela herdasse isso, e só de ouvir isso, Shin adivinha que eles estão em apuros. Eles então fazem uma pausa e o prota vai interagir com o resto das crianças que brincam com a pequena raposa lá fora. Uma das crianças mais velhas pergunta a Shin se ele é quem vai salvá-los. A garota revela como o novo padre que está assumindo o local quer fechar o orfanato. Como eles estão sem um sacerdote, alguém precisará assumir o local, e somente alguém com habilidades especiais poderia liderar a igreja. Shin agora está entendendo porque eles precisam do poder de purificação, pois a pessoa que está para assumir a igreja quer acabar com o orfanato, mas a neta do antigo padre, que se chama Lácia, teria uma reivindicação mais forte para liderar a igreja se ela tivesse uma habilidade. As crianças confessam que não gostam do padre que está para vir ali, pois ele é alguém que só se importa com dinheiro. Mais tarde, Tria aparece por ali e vê que as crianças se afeiçoaram a Shin. Ele retorna para dentro para encontrar Lácia e vê que a garota hesita ao se apresentar. A freira então admite que ela pode ser um pouco descuidada, mas ela é boa trabalhadora. Ele deixa claro para ela que se ela vai aprender a habilidade ou não, depende dela. Shin então pergunta sobre onde aparecem grandes números de mortos-vivos de alto nível nessa região, e Tria diz que as planícies fantasmas são bastante famosas por conta desses eventos. Nesse momento, Wilhelm entra na sala para descobrir quem pegou o trabalho. Ele pergunta hostilmente a Shin sobre o seu objetivo e quais informações as freiras lhe disseram, e ele confessa a ele que basicamente elas lhe disseram tudo. O vampiro adverte as freiras para não serem tão confiantes com alguém estranho, mas elas informam que Millie deu o aval, e bem, ao ouvir isso, ele não tem escolha a não ser acreditar também. Shin promete que não contará a ninguém sobre o poder de Millie ou fará algo desonesto com eles. Wilhelm ameaça acabar com ele se ele fizer isso. A garota fera então o acalma, pedindo a Shin que explique como obter a tal da habilidade de purificar. Ele então primeiro pede que prometam não contar a ninguém que foi ele que os ensinou, e após isso, ele afirma que é necessário derrotar 200 mortos-vivos que estão acima do nível 150 para ganhar a tal habilidade. Mas para isso acontecer, é necessário que a pessoa esteja equipada de um orbe de oração sagrada. O plano dele é simples: se a pessoa acertar o golpe final, ela é considerada quem de fato eliminou o inimigo. Então ele incapacitará os mortos-vivos para que ela, a Lácia, possa acabar com eles. Ele também diz a eles que possui a orbe de oração, que é difícil de se obter. O vampiro ainda não confia em Shin, então decide acompanhá-los. Naquela noite, Will decide conhecer melhor Shin e o convida para uma bebida. O vampiro pergunta se ele é um escolhido, e Shin nem faz ideia do que é isso. Will explica que os escolhidos são as pessoas nascidas com habilidades, títulos e conhecimentos que elas não deveriam ter. Shin não acha que ele é um escolhido quando ele confirma que essas pessoas não têm memória de suas vidas passadas como ele possui. E enquanto eles conversam pela noite afora, Shin pode ver que o Wilhelm é apenas um bom rapaz que as pessoas não entendem. A conversa entre eles então é interrompida quando ele recebe uma mensagem de Tiera informando que ela recebeu a resposta de Shinny, e ela diz que retornará a ele assim que terminar sua missão. O sistema então dá a ele uma nova notificação, e quando ele a toca, sua carta de apresentação aparece. Isso faz com que o vampiro mostre a dele e ambas ressoam. Os rapazes estão surpresos que ambos possuem uma. Então no dia seguinte eles vão ao plano fantasma e eliminam os mortos-vivos conforme planejado. Eles fazem isso até chegarem a uma barreira estabelecida pela guilda para manter os mortos-vivos de alto escalão contidos. O vampiro então usa seu cartão para ganhar acesso ao local, e eles seguem o plano incapacitando os monstros para que Lácia acabe com eles com sua cura. Shin informa ela que ela estará acima do nível 150 até o momento em que aprender a purificação, e eu confesso que me bateu uma nostalgia enorme quando eu ajudava os novatos no WoW a uparem rapidão. Mas voltando ao recap, a garota então grita assustada quando Wilhelm traz uma criatura terrível para ela bater. A cena muda e vemos que em outro lugar no plano fantasma, Lady Irione está utilizando a espada que era para ser do nosso prota para derrotar os
Skull Jackface que aparecem por ali. Ela está impressionada com a facilidade de vencê-los graças a essa arma. Ela então admira a espada por um momento, antes de expressar suas preocupações sobre o outro grupo. Eis então que vemos Shinee por ali, e ela se oferece para ajudá-los. Eis então que ela chega na hora certa, e até de forma apelativa derrota rapidamente o monstro com o qual outra unidade estava suando sangue para se manter em pé, e todos a olham com admiração. Nisso o episódio acaba e eu tô muito ansioso pela continuação desse anime, e você também está? Então deixa aqui nos comentários o que você quer a parte de 4 para que eu traga ela pra você, deixa o like para esse vídeo subir de nível e se inscreve, ativa o sininho para que dessa forma o canal fique overpower.